Tira minha alma do cárcere e eu louvarei o teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres este bem. Estamos aqui no acampamento Betel, um lugar belíssimo. Vamos conversar um pouco sobre como lidar com o drama da depressão. Nós seguiremos com este assunto depois da vinheta. Não saia daí. A depressão é uma doença. Ela atinge todas as faixas etárias, todas as classes sociais e todos os segmentos religiosos. A depressão é uma doença grave que desencadeia outros problemas devastadores na vida humana. A depressão é uma doença ainda cercada de tabus e mistérios. Há aqueles que atribuem toda a doença da mente aos demônios e aos que julgam que a depressão é consequência direta de algum pecado não confessado. Reafirmamos que a depressão pode estar ligada a envolvimento com ocultismo e com pecados inconfessos. Mas nem toda pessoa que passa por uma depressão está necessariamente vivendo na prática de pecado. Uma pessoa piedosa pode enfrentar uma dolorosa depressão. John Piper, em seu livro O Sorriso Escondido de Deus, fala sobre 3 homens piedosos, David Brainerd, John Bunyan, William Cowper. Eles sofreram amargamente com a depressão. Muitos crentes fiéis passaram e ainda passam pelo vale dessa doença dolorosa. O profeta Elias foi um homem levantado por Deus em Israel, num tempo de crise política e apostasia religiosa. Ele ousadamente confrontou os pecados do rei Acabe. Chamou a nação indecisa a pôr a sua confiança em Deus e triunfou valentemente sobre os profetas de Baal. Elias, um homem que viveu de forma maiúscula e superlativa, aprendeu a depender de Deus e realizar grandes obras em seu nome. Mas Elias também tinha os pés de barro. Ele era um homem semelhante a nós. Ele não era um super-homem nem um super-crente. Depois de retumbante vitória, Elias ficou deprimido e pediu para si a morte. Vamos considerar as causas e a cura da depressão de Elias. As causas da depressão de Elias, 1 Reis 19, 1-4. Quais foram as causas da depressão de Elias? Ele desviou os olhos de Deus e fixou-os nas circunstâncias. Em dado momento, Elias pensou que sua vida dependia da ímpia Jezabel e não de Deus. Essa mulher assassina, feiticeira e mandona enviou a Elias um recado dizendo que o mataria irremediavelmente. Por isso, ele temeu e fugiu. Sempre que desviamos os nossos olhos de Deus para fixá-los nas circunstâncias adversas, afundamos num pântano de desespero. As circunstâncias são maiores do que nossas forças. Apequenamo-nos diante do gigantismo das ondas revoltas que nos ameaçam arrastar. Desviar os olhos de Deus para fixá-los nas circunstâncias é candidatar-se à depressão. Elias entrou na caverna da solidão quando mais precisava de pessoas à sua volta. A depressão nos prega esta peça. Quando mais precisamos de companhia, queremos nos trancar nos quartos escuros. Elias dispensou seu moço quando mais precisava dele. A solidão é uma péssima companheira para quem está deprimido. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Deus não nos criou para a solidão. Precisamos de um ombro amigo na hora da dor. Elias fez uma leitura muito pessimista da situação à sua volta. Ele pensou que somente ele havia permanecido fiel a Deus naquela avalanche de apostasia. Mas Deus lhe afirmou que havia mais 7.000 que não tinham se dobrado diante de Baal. Elias olhou para a vida com os óculos escuros. Seu horizonte estava embaçado, sua visão turva, suas esperanças povoadas por um nevoeiro denso. Uma pessoa deprimida
é quase sempre assaltada por um pessimismo doentio. Em vez de ter a visão do farol alto e subir nos ombros dos gigantes, os pessimistas só enxergam a escuridão do desespero à sua frente. Elias perdeu completamente a perspectiva do futuro. Elias pediu para si a morte. Ele julgou que o melhor tempo da sua vida havia ficado no passado e que o futuro só lhe reservava um espectro de desespero. A depressão é uma doença. Ela é multicausal. Ela é responsável por outras doenças perigosíssimas. A depressão é a principal causa do suicídio. É importante ressaltar que mais pessoas se matam no mundo do que são mortas, ou seja, há mais suicídios do que homicídios. Andrew Solomon, em seu livro O Demônio do Meio-Dia, define depressão como um parasita que suga sua seiva e sufoca você até a morte. Estar deprimido é como engolir o seu próprio funeral 2 vezes por dia. É como vestir um terno de madeira. E por isso que as pessoas deprimidas flertam com a morte. Na verdade, elas não querem morrer, mas como a morte é a única saída que enxergam para a sua dor, querem morrer. Elias pediu para si a morte, quando na verdade não sabia o que pedia, pois o plano de Deus era levá-lo para o céu sem que ele passasse pela morte. Quando estamos encurralados pela tristeza, fazemos pedidos precipitados a Deus. É a depressão, mostrando a nós toda a sua carranca. A cura para a depressão de Elias, 1 Reis 19, 5 a 18. Deus tratou a depressão de Elias por meio de vários recursos. Deus tratou por meio da sonoterapia. A depressão deixa a mente agitada. Uma pessoa deprimida fica com o corpo cansado, mas com a mente inquieta. A mente de uma pessoa deprimida não desliga. Elias precisou dormir e descansar para sair do buraco da depressão. O sono é uma das mais importantes terapias para a cura da depressão. Deus o tratou por meio também de uma boa alimentação. Deus preparou um banquete, uma refeição para Elias no deserto. Deu-lhe pão e água. Isso é um grande banquete no deserto. E ele recobrou as suas forças. Uma pessoa deprimida, muitas vezes, sente náuseas do alimento. É preciso fortalecer o corpo no tratamento dessa doença. Uma mente irrequieta, alojada num corpo debilitado, não resiste ao vendaval da depressão. Deus tratou Elias, dando-lhe a oportunidade do desabafo. Elias estava dentro de uma caverna quando Deus lhe perguntou: Elias, que fazes aí? Deus assim ordena-lhe a sair da caverna para destampar a câmara de horror da alma e espremer o pus da ferida. O desabafo é uma necessidade vital para a asepsia da alma. É preciso destaramelar os portais da alma e quebrar os cadeados dos portões escuros do coração. É preciso fazer uma faxina interior e deixar que a luz da graça de Deus ilumine cada corredor da nossa vida e aqueça cada canto frio e úmido da nossa alma. Precisamos desabafar com Deus e também com alguém que nos possa ouvir, nos acompanhar e nos consolar. Deus tratou Elias, revelando-lhe que o melhor da sua vida estava pela frente. Elias pensou que o seu ministério havia chegado ao fim, mas ele ainda haveria de ungir um profeta em seu lugar, um rei na Síria e outro rei para ocupar o lugar do ímpio rei Acabe em Israel. A depressão nos leva a ter a visão do retrovisor. Uma pessoa deprimida é saudosista, só consegue ver as coisas boas do passado. Ao olhar para o futuro, só enxerga a tragédia. Precisamos alimentar nossa alma com o tônico da esperança. Não caminhamos para uma noite gelada, mas para um amanhecer cheio de luz. Não caminhamos para um túmulo escuro,
mas para a gloriosa ressurreição. Nosso destino não é a escuridão do desconhecido, mas a glória do céu. Elias pensou que a vida não fazia mais sentido e por isso queria morrer. Mas Deus o levou para o céu sem que ele passasse pela morte. Deus o arrebatou ao céu num redemoinho e Elias deixou os trapos da depressão para vestir-se com as roupagens alvas da felicidade.